Olá, olá, meus queridos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma aula de História comigo, professor Luiz Eduardo, e hoje nós continuaremos falando sobre o Egito Antigo, esse precioso império da Antiguidade Oriental Clássica, que tem inúmeras riquezas arqueológicas e acadêmicas para nos fornecer. Então nós veremos hoje os três principais períodos do Egito Antigo e trabalharemos também as questões econômicas, como a agricultura, pecuária, e também falaremos um pouquinho da sociedade egípcia. Bom, como vocês sabem, o antigo Império Egípcio ele era dividido em três partes: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império, sendo esse último já dominado aí pelos persas, pelos assírios e também pelos romanos. É o período de enfraquecimento do Império Egípcio. Período de maior relevância do Império Egípcio é com o fim do período do Egito Antigo e início do período intermediário. Então nós temos o Egito que nasce então aqui às margens do Rio Nilo. Portanto, dentro nos seus primórdios temos aí os seus governos divididos pelos nomarcas, né? E teremos então essa divisão de Baixo Egito e Alto Egito. O Baixo Egito, que estava aqui no delta do Rio Nilo, né, entre as pirâmides de Gizé, Mênfis, e que serão as suas capitais, obviamente. Depois nós vamos ter o Alto Egito, mais próximo aqui da Núbia e do Sudão. O Rio Nilo nasce em pleno coração do continente africano e depois de percorrer milhares de quilômetros, cerca de 6.500 quilômetros, vai desaguar no mar Mediterrâneo, formando um vasto delta entulhado por aluviões que eram transportados no decurso de milhares de anos. O Rio Nilo, em alguns períodos do ano, passava por algumas cheias que aconteciam mediante as chuvas nas regiões dos grandes lagos da África Equatorial e na fusão das neves nas montanhas dessas mesmas regiões da Abissínia e do país de Gales. E aí então, quando nós chegávamos nos meses de junho e julho, tínhamos o início das cheias. E nos meses de setembro e outubro, temos então aí a máxima dessas cheias. E aí o Egito se transformava em grandes ilhas, né? E passavam então por esse período de cheias do Rio Nilo. Durante esse período, os egípcios utilizavam as pirâmides para guardar alimentos para poderem passar por essas cheias, tá bom? Por isso, então, o Egito Antigo é um império bastante importante para o Nordeste africano, porque ele nasce às margens, então, do Rio Nilo, o que é de extrema importância, porque se você perceber a hidrografia do Nordeste da África, tendo como importantes aí o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo e o Rio Nilo, assim como no Crescente Fértil, nós temos ali os rios Tigre e Eufrates, onde se instalaram os sumérios, os acadianos, né, as cidades de Uruk, Lagash, Nippur, né, os persas ali próximo ao Golfo Pérsico, os assírios um pouco mais acima. Então você vai perceber que essas civilizações se instalavam, né, próximos a essas regiões. Então os primeiros nômades, depois que foram se tornando povos sedentários ali no período do fim do Paleolítico e início da Idade dos Metais, né, nós teremos então a formação dessas grandes civilizações. E o Egito é uma dessas grandes civilizações aí no Nordeste da África. Heródoto, um dos maiores poetas do período grego, né, investigava e estudava muito o Antigo Egito, né? Obviamente que os gregos não deixavam nunca de fazer ali algumas gracinhas nas suas comédias, né, sobre os egípcios, mas eram povos que foram bastante investigados pelos gregos também, beleza? Bom, e aqui nós temos aqui toda a estrutura primária da economia egípcia, a agricultura e a criação de animais, beleza? Então olha só. Primeiro nós vamos ter os sistemas de irrigação, né, que eram canais e diques de barragens, da onde se retirava a água do Rio Nilo, né? Então eles aproveitavam a água do Rio Nilo para os seus sistemas de irrigação ali para a sua agricultura, né? E geralmente
Os egípcios cultivavam cevada, legumes, né, plantavam algodão, eram as principais formas aí de plantio e de agricultura praticado pelo Egito antigo, beleza? Utilizavam também tração animal para arados, né, para poderem arar a terra e assim também lançarem as sementes, né, para serem plantadas. Depois soltavam animais como cabras, cabritos, né, carneiros para pisotear esse terreno e então enterrar as sementes para que depois houvesse a fertilização dessas sementes. Utilizavam o famoso chafude para retirar a água dos canais e dos poços e levar então para os sistemas de irrigação para que houvesse então ali a irrigação durante todo o dia dentro do plantio que era praticado no Egito Antigo. Beleza? Então, no final do período neolítico, nós temos as comunidades agropastoris, né, independentes chamadas de nomos. E esses nomos, eles eram governados pelos monarcas. E aí nós vamos ter dois tipos de nomarcas. O nomarca do Egito, do Alto Egito e do Baixo Egito. Do Baixo Egito e do Alto Egito. Beleza? E aí então nós vamos ter um Egito dividido. E aí nós vamos ter o primeiro faraó do Egito, que será Menes, responsável pela unificação da coroa vermelha e coroa branca, né? E aí teremos então a unificação do Egito com o primeiro faraó, que é Menes. E a gente vai ver isso já já. Então o surgimento do Império Egípcio se dá no final do período neolítico, ali já no início da Idade dos Metais, e então teremos os nomos, que serão os povos governados, e os governantes serão os nomarcas, beleza? Então, em 3500 a.C., os nomos se formaram, né, ali próximo à região do Alto Egito e do Baixo Egito. Em 2200, nós teremos então o aparecimento de Menes, que seria o primeiro governante do Alto Egito. Então, o Menes ele é responsável pela unificação desses dois reinos, tornando-se o primeiro faraó. Menes foi importantíssimo para a unificação do antigo Império Egípcio. Tá? O país estava, obviamente, dividido em dois reinos, reino, né, do Alto Egito e do Baixo Egito, né? Um com capital em Buto e outro com capital em Niquém. E aí, então, o Reino do Norte, né, que era governado por Menes, então estabelece o seu domínio sobre o Reino do Sul, unificando então o Alto e o Baixo Egito. Por isso, Menes é extremamente importante para a unificação do Antigo Egito. Ele que é considerado o primeiro faraó. Beleza? Então nós vamos ter durante esse período o desenvolvimento da agricultura, tá? Que contribuiu para o crescimento populacional. E aí depois nós vamos ter, já com maior número de pessoas, a formação dos primeiros exércitos, e aí a conquista de outros territórios e a anexação desses territórios ao Egito Antigo. O que é chamado de política expansionista. A mesma política expansionista praticada, por exemplo, por Sargão I, rei da Arcádia, que foi conquistando as cidades autônomas ali da Suméria, Uruk, Lagash, Nippur, depois foi para a Síria, foi conquistando aquelas cidades mais próximas e depois unificou essas cidades ao seu império, anexou essas cidades ao seu império, então transformou essas cidades no famoso Império Arcadiano de Sargão I. A mesma coisa acontece com Menes, por isso Menes era extremamente importante, né? É uma figura que realmente demonstra a unificação que ele ocasionou entre o Baixo e o Alto Egito, transformando o Egito numa das maiores potências da antiguidade clássica. Disputas ao longo do tempo provocaram submissão de monos em relação aos outros. Né? É justamente isso que vai acontecer. O Menes vai passando por todas essas regiões, como ele era governante do Alto Egito, ele vai então conquistando os outros monos, né, que seriam ali do Baixo Egito, e unificou o Baixo Egito com o Alto Egito. Beleza, pessoal? Então, nós temos aqui a linha do tempo da história do Egito. Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Beleza? Então, o Antigo Império, nós temos ali a formação
dos povos nômades ali, né, tornando-se sedentários, às margens do rio Nilo, depois Alto Egito e Baixo Egito, depois já ali no final do Antigo Império, para o início do Médio Império, nós temos aí então a aparição de Mênides, né, e aí temos a unificação dessas duas partes do Egito, do Alto Egito e do Baixo Egito através do faraó Mênides, o primeiro faraó do Egito Antigo, beleza? Capital era em Tebas, beleza? Aí nós teremos então o Antigo Império. O Antigo Império com capital em Mênfis, tá? Eu falei Tebas, mas o Antigo Império era capital em Mênfis, né? Só corrigindo. Então, construção das pirâmides de Gizé, período de estabilidade e tranquilidade política durante o qual os faraós se fortaleceram, altos tributos e algumas doenças ali e epidemias que circulavam ali pelo Egito Antigo. Nós estamos falando de um período de 2300 a.C. que provocavam inúmeras revoltas internas. E qual era o motivo dessas revoltas internas? Altas taxações de tributos, né? Então você tem um faraó estando ali no topo da pirâmide social egípcia, né? Aí depois você vai ter os nobres, você vai ter os sacerdotes e outras classes sociais, e os impostos eram destinados ao faraó. Então essas taxações altas causavam ali algumas revoltas internas no Antigo Império Egípcio, beleza? Então os nomarcas tentaram recuperar o seu poder, dividindo novamente o Egito, beleza? E aí, no Médio Império, nós vamos ter a unificação novamente deste império, beleza? Que havia sido dividido novamente após a saída de Mênides, o primeiro faraó do Egito. E aí, no Médio Império, nós teremos então, das várias dinastias que nós iremos ter aí no Egito, né? A dinastia dos Amenófis, dos Amenéptas, já a galera ali do Médio para o Baixo Egito, né? Que vai ser Ramsés I, Ramsés II, Sete I e assim sucessivamente. Nós teremos então, aqui na dinastia dos Amenéptas, teremos então o Mentutep, que será o responsável pela segunda unificação que acontecerá no Egito após a saída, né, de Mênides, o primeiro faraó do Egito. Então nós vamos ter com ele o desenvolvimento do comércio, tá? Foram estabelecidas algumas relações de comércio com outros povos, como por exemplo com os fenícios. Os fenícios que estavam ali no litoral do Mar Mediterrâneo, né? Nas cidades de Tiro, Biblos e Sidom. Então todas as produções, né, que eram realizadas dentro do Império Fenício eram exportadas para outros países da época, para outras civilizações da época, né? Então nós temos ali todo o sul da Europa, o norte e o nordeste da África, que eram ali pontos comerciais para os fenícios, e os egípcios irão estabelecer relações comerciais pelo Mar Mediterrâneo através dos fenícios, também com os sírios, com os cretenses, né? E tudo isso através do Mar Mediterrâneo, que demonstra a importância dessa hidrografia, né? Ali para a região não apenas do norte da África, mas também ali para a região do Crescente Fértil, né? Nós temos o Mar Mediterrâneo, aí no caso do Egito nós temos o rio Nilo, já passando para o Crescente Fértil nós temos o rio Tigre e Eufrates, o Mar Cáspio, o Golfo Pérsico, o rio Jordão, o Mar Vermelho, né? Então você percebe que a hidrografia daquela região era uma hidrografia bastante rica, o que favorecia com que esses povos se instalassem nessas regiões por conta, né, da hidrografia, né, da posse da água doce ali para seus sistemas de irrigação, de agricultura, de criação de animais, para consumo próprio e assim sucessivamente. A mesma coisa que acontece aqui na nossa região, né? A hidrografia deles só não é mais rica que a nossa, né? Porque na América, em todo o continente americano, nós temos aí cerca de 44 a 45% da hidrografia do mundo, né? Então nós temos o maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas, que nasce na cordilheira do Peru, né, e passa por todo o estado do Amazonas, e chegando lá no Amapá ele deságua, né, ali no Oceano Atlântico, né? Então, a nossa hidrografia é uma hidrografia bastante rica, semelhante à hidrografia dessa região também, que favoreceu a instalação desses povos lá. Tá? Então, no ano de 1800, nós teremos a invasão dos Ixos. Tá? E aí os Ixos serão responsáveis aí por governar grande parte do Médio Império, beleza? Do Médio Império Egípcio,
E aí nós teremos a chegada de outras dinastias de faraós. Os Hicsos foram responsáveis por introduzir os cavalos de guerra, né? Então os egípcios passaram a utilizar os cavalos de guerra a partir então da invasão dos Hicsos com capital em Tebas, beleza? Bom, e aí, antes de nós passarmos para o Novo Império, nós temos as grandes dinastias do Médio Império aí. Então nós teremos a dinastia dos Amenéptas, tá? Depois nós teremos a dinastia dos Amenófis, teremos a dinastia dos Amenófis, depois Tutmés I, Tutmés II, Tutmés III, tá? E aí depois nós vamos ter o surgimento de Tutancâmon, que é um dos maiores imperadores aí do período do Egito Antigo, né? Entre 1372 ali aproximadamente, tá? Ele era genro de Amenófis IV, tá? Então ele pertencia à linhagem dos Amenófis, beleza? Então nós vamos ter a linhagem dos Menéptas, dos Tutmés, dos Amenófis, aí nós vamos ter Tutancâmon, depois nós vamos ter a dinastia que é chamada de dinastia 19, e aí vem Sete I, Ramsés I e Ramsés II. Ramsés II que era irmão de Moisés ali, né? E aí Moisés, na época que era escravizado, né? Os hebreus eram escravizados pelos egípcios, libertou os hebreus da escravidão dos egípcios dentro daquela história que a gente conhece, que está presente lá no livro do Êxodo, que em grego significa saída, beleza? Então, essa unificação, segunda unificação, acontece com Mentutep II, pertencente à dinastia dos Amenéptas. E depois a invasão dos Hicsos e as outras civilizações que vão se instalando. Capital, em Tebas. Depois nós teremos o novo Império Egípcio. E aí o novo Império Egípcio, ele já vai ser o declínio, né, daquele Império Egípcio de glamour, de glória, né, de grandes conquistas através de política expansionista, de riqueza comercial. Quando os Hicsos são expulsos, né, pelo faraó Amoses I. Aí então teremos inúmeras campanhas militares, beleza? Eles vão conquistarão a Fenícia, a Palestina, a Síria e o Sudão. Então as conquistas egípcias elas vão ultrapassar a barreira do Nordeste da África, ali as fronteiras do Nordeste da África, e chegarão até em algumas regiões ali do Crescente Fértil, tá bom? Teremos durante o período do Novo Império a construção de grandes templos religiosos, né? Então é uma das marcas do antigo Império Egípcio é justamente a sua religião, tendo em vista que o faraó era considerado como um monarca absolutista teocrático, né? Ele era considerado um governo teocrático porque ele era considerado como sendo um deus, né? Como descendente de Amon-Ra, filho do deus Sol. Beleza? Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Então vem a construção dos templos de Karnak e Luxor. Beleza? Depois nós teremos uma invasão assíria em 662 a.C. E aí nós vamos ter a ruína do antigo Império Egípcio, que passará a ser dominado por outros povos também, como, por exemplo, pelos persas, né? Os persas do rei Ciro, os macedônicos de Filipe II e Alexandre o Grande, e os romanos, né? Um dos maiores impérios aí da antiguidade, se não o maior império aí da antiguidade, beleza? Esse é o templo de Luxor, beleza? E aí nós estamos na sociedade egípcia. Bom, a sociedade egípcia nós vamos ter várias classes sociais. Aí a primeira delas, obviamente, é o faraó. O faraó que é considerado um monarca absolutista, teocrático, né? E o trono no Egito, ele era passado de geração em geração de forma hereditária. Teocrático por quê? A palavra teocracia significa teo, governo, ela vem do grego, ela tem origem no grego, então ela significa teo, Deus, cracia, governo, governo de Deus. Então ele era considerado um monarca de uma linhagem divina, né? De quem? De Amon-Ra, Amon-Ra, filho do deus Sol, né? Tinha inúmeras propriedades, né, inúmeras terras no Egito, comandava o exército, então ele ia aglutinando funções, o faraó aglutinava funções, né, a ele eram destinados os tributos e as taxações econômicas, era o governante de todo o Egito, monarca absolutista, tinha todo o poder em suas mãos.
comandava o exército também e também era chefe religioso, beleza? E organizava justiça e atividades econômicas, né? Então o faraó que era considerado aí o pai de todos os seres humanos, por isso, e não apenas dos egípcios, mas pai de todos os seres humanos. Por isso, então, essa característica teocrática, beleza? Bom, depois disso, nós vamos ter os sacerdotes. A função dos sacerdotes é bem simples. Eles eram responsáveis pela administração de algumas terras do Egito, né? E pelos serviços religiosos. Não pagavam impostos, né? Apesar de se enriquecerem com as oferendas feitas pela população, né? Eram também uma classe social que possuía muitas terras, né? E eram considerados aí como intérprete dos deuses, né? Isso fica muito bem claro naquela passagem quando está acontecendo as pragas ali com o faraó Ramsés II, né? E aí acontece o rio de sangue, e aí os sacerdotes tentam fazer a mesma coisa, né? Então eles sempre ali eram considerados como sendo alguém que interpretava a vontade dos deuses, estava próximo aos deuses. Então o faraó sempre se dirigia a eles, né? Lhe concedendo essa responsabilidade, né? E por isso então eles exerciam uma grande influência sobre a política do faraó, beleza? Então depois nós temos os vizir, que presidia o Tribunal de Justiça, cuidava dos assuntos externos, controlava a arrecadação de impostos em todo o Império. Então, quem controlava a arrecadação dos impostos no antigo Império Egípcio era chamado de vizir. Depois teremos os escribas, eram aqueles que sabiam ler e escrever, responsáveis pela arrecadação também de impostos e também responsáveis pela população, né, por fazer o censo da população, e exerciam um controle sobre as colheitas e a criação de animais. Ou seja, os escribas sempre estavam fiscalizando a questão das colheitas na parte da agricultura e também ali na criação de animais, beleza? Depois nós teremos aí os soldados, obviamente, os que fazem parte, compõem o exército, né? Tendo o faraó como o chefe do exército egípcio, beleza? Depois nós vamos ter os artesãos, aí nós estamos chegando aí na classe média dessa pirâmide social, e aí nós vamos ter várias classes aí, né? Eles trabalhavam como pedreiros, carpinteiros, desenhistas, escultores, pintores, tecelões e ouvires. Muitas de suas atividades eram realizadas nas grandes obras públicas, né? De a construção das pirâmides do Egito Antigo, de esfinges e coisas do tipo, beleza? E era a maior parte da população egípcia, né? Maior parte da população egípcia, tá? Os camponeses, que eram chamados de felas e também constituíam a maior parte da população egípcia, tá? Junto com os artesãos, eram chamados de felas, né? Então também trabalhavam nas propriedades do faraó, né? E pertenciam ali a mais ou menos a uma classe média no Egito, beleza? E os escravos, que geralmente eram estrangeiros e prisioneiros de guerra, trabalhavam principalmente nas minas e pedrarias do estado e nas terras reais e nos templos, beleza? Essa é a sociedade egípcia. Então, só para a gente voltar, para que vocês consigam entender essa ordem cronológica. Primeiro nós temos no topo dessa pirâmide o faraó, depois nós temos os sacerdotes, depois nós temos o vizir, depois nós temos os escribas, depois nós temos os soldados, depois os artesãos, depois os camponeses, depois os escravos. Beleza? E aí nós chegamos na religião egípcia, que é uma religião considerada politeísta, antroposomórfica, ou seja, uma mistura de uma religião com homem, com deuses, com características de homem, de animais. Beleza? Só que isso nós falaremos na nossa próxima aula. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço a todos vocês, cuidem-se e até a nossa próxima aula. Beleza? Um abraço.